Olha só, dá uma olhada nesse artigo. Esse artigo aqui, eu tenho certeza que você vai ficar bem decepcionado, mas fazer o quê? A vida é assim. E sim, as empresas fazem isso. Esse é o segredo sujo dos recrutadores. Vagas que nunca existiram. Sim, você não ouviu errado. Vagas que nunca existiram. Vamos lá. Esse artigo eu peguei do Reddit, né? Faz 3 meses que essa pessoa publicou. Artigo. Muita gente desmoralizada. Vagas fantasmas estão causando estragos em trabalhadores de tecnologia. Sim, você não leu errado. E aí ele tem aqui o site, né, do artigo que foi postado. Eu vou traduzir essa página para o português. Pronto. Muitas pessoas desmoralizadas. Empregos fantasmas estão causando estragos entre os trabalhadores da tecnologia. Sim, isso acontece muito na nossa área. Muito na nossa área. Seja analista de dados, cientista de dados, programadores, dá uma olhada no que os recrutadores das empresas fazem. Se você foi demitido recentemente e começou um árduo processo de procurar um novo emprego, provavelmente já os viu em plataformas de rede social como LinkedIn. Anúncios de vagas de 30 dias atrás, talvez mais, com faixas salariais suspeitamente amplas. Eles geralmente têm centenas ou até milhares de candidatos esperançosos competindo pela mesma posição. Mas se você fizer uma verificação rápida, vai perceber que a vaga não está publicada no site real da empresa ou em nenhuma de suas páginas de mídia social. Você provavelmente deve parar de redigir essa carta de apresentação, porque é possível que eles não estejam contratando. Vamos lá, algumas coisas importantes aqui. Primeiro, carta de apresentação. Nos Estados Unidos é muito comum você ter uma carta de apresentação. Então, quando você vai se inscrever, aqui no Brasil a gente tem mania de sair assim, clicando no LinkedIn e se candidatando simplificadamente para as vagas, né? Ou então mandando o mesmo currículo para várias vagas. Nos Estados Unidos a cultura é diferente e essa cultura também tem no Brasil, tá? Você que ainda manda currículo desse jeito, você que ainda se inscreve para as vagas de qualquer forma, saiba que no Brasil também você vai ter muito baixa chance de conseguir alguma coisa. Mas essa questão de mandar uma carta de apresentação, nos Estados Unidos, quando você quer se inscrever para uma vaga, você tem que estudar a vaga, e aí você escreve uma carta de apresentação e envia junto com o currículo. Isso te obriga a ter sempre uma carta de apresentação para cada vaga que você vai se aplicar. E também um currículo, ressaltando mais ou menos algumas determinadas habilidades que você tem. Então isso é comum nos Estados Unidos. Só que isso dá muito trabalho. Agora, o que está sendo trazido aqui é o seguinte. Você provavelmente deve parar de redigir essa carta de apresentação porque é possível que eles não estejam contratando. Você tem um puta trabalho para escrever a carta de contratação, redigir isso, mudar o seu currículo, personalizar o seu currículo para aquela vaga. É um trabalho, tá? Procurar emprego é um emprego quase, é um trabalho. E você tá fazendo isso para vagas que muitas vezes não existem. Aqui que tá também, com algumas pesquisinhas a mais, perguntando para um ali, outro aqui, eu percebi que nós, deixa eu até dar um zoom aqui, nós... muitas vezes colocamos a nossa pretensão salarial e eles usam essa pretensão salarial para depois definir quem eles vão chamar para entrevista ou não, mas para te ranquear em vagas que muitas vezes não existem. Então eles colocam pretensão salarial até mesmo para quando eles abrirem uma nova vaga, eles olhem ali as pessoas que estão aceitando ganhar menos e eles acabem chamando essas pessoas. Então, por que o mercado se nivela tanto por baixo? Por que a gente vê os salários muitas vezes caindo ao invés de aumentarem? Por quê? Eles cobram mais e pagam menos? É porque eles têm esse estudo de dados. Eles fazem uma análise de dados por trás, vendo a pretensão salarial de todo mundo. Muitas vagas de emprego são abertas só para colher pretensão salarial. Eles nunca vão contratar ninguém dessas vagas. Eles colhem essa pretensão salarial e com base nisso eles nivelam o salário da empresa. Exatamente. Isso é uma das formas. A outra forma é o que a gente vai ver aqui. O porquê que eles fazem isso é outra coisa que a gente vai ver aqui agora. Mas saiba que sim, você tá lá, se dedica, busca as vagas e muitas vezes essas vagas não existem. Principalmente se elas não estão no site real da empresa. Mas muitas empresas colocam vagas que ficam sempre abertas no seu próprio site. Por quê? Porque o processo é o mesmo quando você tem um site, a empresa tem um site, ela deixa a vaga aberta no site, ela não está pagando para deixar aquela vaga aberta. O LinkedIn, ele cobra, sei lá, R$100, R$200 por dia que a vaga fica aberta no LinkedIn. Mesmo assim, as empresas fazem isso. E aí a gente já vai concluir todo o raciocínio, mas isso acontece. Agora, se a empresa coloca a vaga de emprego no próprio site dela, ela não está pagando por isso. Você está lá, está se inscrevendo, está passando pelo processo seletivo, pelas etapas que eles pedem, e no final, muitas vezes você não é chamado. Mas vamos entender melhor por que isso aqui acontece. Ghost jobs, ou empregos fantasmas, os anúncios de vagas que não estão realmente abertas são um fenômeno comum na indústria de tecnologia, que tem sido atormentada por demissões e cortes de orçamento nos últimos anos.
que eles fizeram também? Conforme a pretensão salarial vai diminuindo, eles mandam essas pessoas embora e aí eles recontratam, não as mesmas pessoas, mas outras pessoas com salários mais baixos. Isso acontece muito em tecnologia. Muitas empresas têm um turnover muito alto, justamente mandam os funcionários embora e recontratam mais barato para fazer a mesma função. E aí, deixando essas vagas sempre abertas, você já vai entender a malandragem onde é que tá. Enquanto trabalhadores desempregados lutam para recuperar seu equilíbrio, recrutadores e coaches de carreira que falaram com SF Gate, né, que é o nome do site aqui, alertaram que esses empregos falsos postados por empresas reais atendem a propósitos múltiplos e às vezes insidiosos, às vezes mal intencionados, navegando por uma tendência preocupante de contratação. De acordo com uma pesquisa de 2024, é absolutamente recente isso daqui, da My Perfect Resume, que é uma empresa que monta currículos para você, 81% dos recrutadores admitiram postar anúncios para cargos falsos ou já preenchidos. Enquanto alguns entrevistados disseram que os empregadores fizeram isso para manter... Olha só os motivos pelos quais eles fizeram isso. Alguns empregadores fizeram isso para aumentar uma presença em painéis de emprego e construir um pool de talentos. Vamos lá, vamos quebrar isso em etapas e entender o que acontece especificamente, por que eles fazem isso em determinadas situações. Primeira coisa, manter presença em painéis de empregos. Quando a empresa quer captar investimento, quando a empresa tem ações abertas na Bolsa de Valores, uma das coisas que alguns analistas usam para atribuir valor para a empresa e ver a saúde financeira da empresa é olhar se essa empresa está em expansão ou não, se ela está crescendo ou não. E quanto mais vagas em aberto essa empresa tem, mais é sinal de que essa empresa está bem financeiramente. Ela está querendo expandir, ela está querendo aumentar de tamanho. Isso é uma razão, tá? Isso é uma razão que acontece muito e não é de hoje. A segunda coisa é criar um pool de talentos. Lembra que eu falei que a vaga no LinkedIn ela custa 100 a 200 reais por dia para deixar aberto? E não é só isso, isso é o que o LinkedIn cobra. Mas quando essas empresas buscam recrutadores para arrumar para uma vaga, o que acontece? Esses recrutadores eles cobram caro também para encontrar esses talentos. Tá? O RH ganha muito dinheiro hoje em dia. RH é uma baita de uma área para você trabalhar. Essas pessoas, elas para encontrar bons talentos, os headhunters, eles ganham relativamente bem. Por quê? Porque eles ganham para fazer isso e ganham quando a pessoa é contratada. Resumindo, as empresas, elas querem fazer esse pool de talentos, e sim, quando a empresa colocar, você está no nosso banco de talentos, mas você não foi chamado para a entrevista, acredite, você está mesmo. Por quê? Porque quando abrir uma nova vaga daquela, a empresa prefere olhar para esse banco de talentos e ver se tem alguém ali que é útil para a vaga do que começar um processo do zero. Por quê? Mais dinheiro pago por LinkedIn ou por outra plataforma de postagem de vagas de emprego e mais dinheiro gasto com encontrar esse profissional. Então, esse pool de talentos existem. Essa é uma das razões. Não parece ser tão ruim, né? Mas vamos ver o resto. Isso também é usado para cometer guerra psicológica. 25% disseram que empregos fantasmas ajudaram as empresas a avaliar o quão substituíveis seus funcionários eram. Ou seja, eu tenho um funcionário aqui, esse funcionário ganha 5 mil por mês, e eu falo, putz, será que esse funcionário é realmente tão importante assim para minha empresa? Eu abro uma vaga de emprego para essa mesma vaga, eu olho quantas pessoas se inscreveram e quais são a pretensão salarial dessas pessoas, e com base nisso eu falo, nossa, eu tive 100 currículos que essas pessoas me enviaram, todos eles são parecidos com o meu funcionário aqui, só que a pretensão salarial deles é de 3,5. Eu tenho muita gente querendo aquela vaga, então o meu profissional não é insubstituível, e pessoas que aceitam ganhar menos. Sim, isso acontece. Enquanto 23% de empregadores, tá? 23% de empregadores disseram isso. Disseram que isso ajudou a fazer a empresa parecer mais estável durante um congelamento de contratações. Ou seja, existem ciclos, né? Ciclos econômicos. Então a gente tem o ciclo de expansão e retração, né? A economia é normal. Então, existe um ciclo onde as empresas contratam muito, depois elas demitem muito, depois elas contratam muito. Isso é normal, isso acontece em todo lugar do mundo. No Brasil isso é um pouco mais agressivo, porque a gente tem um problema grave com juros, mas isso é um papo para outra hora. No caso, mas isso acontece em todas as empresas do mundo. No caso, existe um momento onde você para, antes de você começar a mandar embora, que é onde entra uma restrição econômica, você para de contratar. Esses processos de congelamento de contratações, normalmente eles vêm antes de demissões, ou logo após. No caso, para não parecer que a empresa parou de contratar e parou de crescer e parou de expandir, eles colocam vagas de empresas falsas. Normalmente quem faz isso são empresas listadas em bolsa, são empresas que têm muitos investidores, seja ações em bolsa ou não. Eles colocam essas vagas de emprego para parecer que a empresa ainda está em expansão, mesmo com um clima econômico não tão forte. Então, eles colocam isso. É exatamente isso que a gente discutiu agora há pouco. Mostra que a empresa é mais estável durante um congelamento de contratações. Ou seja, não, a nossa empresa continua contratando. Outro relatório condenatório de 2024
dessa outra empresa aqui de currículos disse que 62% das empresas os publicaram especificamente para fazer os seus funcionários se sentirem substituíveis. Ou seja, opa, tem uma vaga para minha profissão, então eu sou analista de dados da empresa ABC. Aí eu entro no LinkedIn e vejo que a empresa ABC colocou aqui uma vaga de emprego para minha vaga, né? Uma vaga de analista de dados da empresa ABC. Ok, e essa vaga teve 1.000 currículos enviados. Opa, eu me sinto mal agora, eu me sinto preocupado, eu me sinto substituível. O que eu vou fazer? Vou trabalhar mais, não vou pedir aumento, vou agradecer a Deus por ter aquele emprego. É uma malandragem, por isso que eu falo. E você aí preocupado, não, mas se eu trabalho home office, eu não consigo dar tanto valor assim para minha empresa. Parabéns, você é uma cadelinha de empresa. Olha como a coisa acontece. E eu não tô falando isso pra você odiar a empresa ou amar a empresa. Só que, pô, teu trabalho é teu trabalho. Não coloque tua paixão, a tua emoção muito no seu trabalho, entende? Você vai se decepcionar. Em algum momento vão achar alguém mais barato, em algum momento vão te mandar. É complicado. Seja feliz independentemente do seu trabalho. Essa é a mensagem que eu quero passar. Eu, Felipe, amo o que eu faço, gosto do que eu faço feliz, me animo. Eu tenho paixão pelo meu trabalho, mas eu não tenho paixão pela empresa necessariamente. São coisas diferentes, sabe? Eu não coloco a minha alegria, a minha satisfação naquela vaga que eu estou preenchendo atualmente, porque isso pode mudar. Eu coloco nas habilidades que eu tenho, em quem eu sou, no meu lazer, nas pessoas que eu convivo, no trabalho que eu sei fazer, mas não exatamente naquela vaga específica. Faço o melhor que eu posso, mas eu sei que o dia que não tiver legal ou que tiver alguém mais barato para fazer, a empresa vai me mandar embora. Quando eu falo para você não amar aquela vaga, também não significa odiar, fazer com raiva, culpar o capitalismo, o malvadão, que se a empresa achar o mais barato, vai me mandar embora. Sim, e se eu fosse o dono da empresa, eu faria a mesma coisa. É assim que o jogo funciona. Por isso que eu falo, tira um pouco a emoção, não fica caindo nesse papinho aí de coach, igual esses podcasts tipo Bruno Perini, que é muito, muito cheio de coach, sabe? Não, porque olha só, temos que gerar valor e blá 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 blá. É um papinho aranha, a hora que você cai nesse papinho, você é a presa fácil. Por quê? Porque você é um cara que ficou cego, uma mulher que ficou cega, tá dando a vida pelaquela empresa e a empresa simplesmente faz assim amanhã e você não tá mais lá. Por várias razões, porque o capitalismo é assim. Então, não coloca nem ódio pra ficar xingando, porque as empresas são malvadas e não sei o quê, isso é ridículo. E não vai mudar nada, você só vai ficar uma pessoa amarga, vai fazer teu trabalho pior, mas também não coloca, tipo, nossa, o meu chefe me ligou no domingo, vou atender pra mostrar a proatividade. Cara, não, cara. Você tem coisa mais importante pra fazer no teu domingo, sabe? Tem coisa mais importante pra você fazer. Fica com a tua família, descansa, estuda, se prepara, ganhe mais habilidade pra você dar as cartas. Porque a vida é assim, no capitalismo é assim, quem dá as cartas é quem pode mais. Quem pode mais chora menos, esse é o ditado. Possa mais pra você chorar menos, é simples assim. Então, toma cuidado, porque isso aqui acontece por trás, esse tipo de coisa acontece por trás e vai falar que tá errado? É a vida, é o capitalismo, não vamos achar ruim com isso, é assim que funciona. Não vamos ser apaixonados e nem ser odiosos em relação às coisas. A vida fica muito melhor, eu garanto. Depois aqui, ó, eles também fizeram anúncios para enganar funcionários sobrecarregados, a acreditar que mais pessoas seriam contratadas para aliviar a carga de trabalho esmagadora. Pô, quem nunca passou por isso? Não, ó, a gente abriu uma vaga pra tal coisa, mas tá difícil achar. Puta merda, eu já ouvi isso demais. Demais. Pô, fazendo bastante coisa aqui. Não, então, a gente já abriu uma vaga pra coisa, mas, nossa, a gente não acha gente qualificada. É o papinho. Eles não querem achar. Essa é a questão. Eles nunca tiveram interesse de contratar. Eles estão falando isso pra você continuar trabalhando bastante e ficar quieto. Olha, eles estão tentando, mas não estão achando. Aqui, Jasmine, ou Jasmine, sei lá, Escaleira, uma coach de carreiras que analisou a pesquisa recente desse My Perfect Resume aqui, disse que o grande número de profissionais de RH recrutadores que publicaram vagas fantasmas foi surpreendente. Muita gente fez isso, pôs vagas fantasmas, por diversas razões, como essas que a gente viu aqui. Acho que, no geral, apenas esse número foi um choque legítimo para todos nós, disse ela ao SF Gate. Ou seja, até ela se surpreendeu, até ela que já sabia que isso existia, se surpreendeu com a quantidade de vagas fantasmas. Então, por isso que você entra lá no LinkedIn, se inscreve para as vagas, e parece que você nunca consegue ser chamado, parece que é um processo seletivo que não existe. Sim, é um processo seletivo de fachada, muitas vezes. Irene Nexica, coach de carreira e recrutadora de tecnologia, que foi demitida em 2023, disse ao SF Gate que a noção de empregos fantasmas por aí acrescenta uma camada extra de preocupação para quem procura emprego. No mercado hoje, eles já estão gastando muito tempo pesquisando, personalizando suas inscrições, ou seja, é o que eu aconselho você a fazer. Se você quer uma vaga em alguma empresa, busque a vaga, entenda melhor da empresa e personalize a sua carta de inscrição e o seu próprio currículo. Mas é justamente isso que ela está falando. Essas pessoas, elas se dedicam, elas põem tempo naquilo, elas se dedicam para mandar o melhor currículo, a melhor carta de apresentação e, na verdade, aquela vaga não existe.
Então, a ideia de trabalhar ainda mais para descobrir se a lista de vagas real é assustadora às pessoas. E eu estou vendo muitas pessoas desmoralizadas que ainda são compelidas a se candidatar por razões financeiras. Resumindo, é isso. As empresas, elas fazem esses e outros truques para que nós nivelemos sempre o salário por baixo, para que a gente trabalhe mais por menos, para que a gente aceite presencial ao invés de home office, mas existe uma única forma da gente se preparar para nós sermos bem valorizados, felizes, tranquilos, que façamos o nosso bom trabalho, que sejamos melhores profissionais, e essa única razão essa única maneira é você se preparando mais. Porque esse é o jogo. Quem se prepara mais, chora menos. É assim que funciona, e é assim que o mundo se habituou a funcionar, e até hoje não encontramos nenhuma maneira melhor de fazer isso. Então, sim, realmente, para finalizar esse ponto, a gente discute muito sobre a tecnologia, né, de inteligência artificial. Em 2025 tende a ser um ano onde a gente vai ver muitas mudanças, talvez muitas vagas de emprego sendo tiradas pela inteligência artificial. E aí tá a prova de que se você atende teu chefe no domingo, ele não vai pensar duas vezes em te substituir pelo ChatGPT, porque o ChatGPT atende ele domingo 3 da manhã, se ele quiser. Então, saiba sempre pesar e dosar ali as suas paixões, seja paixões boas e paixões ruins, né? Seja ódio, seja um sentimento ruim pelo teu trabalho, ou paixões exageradas que às vezes fazem você deixar você mesmo de lado, o seu profissionalismo, a sua capacidade intelectual em prol da empresa. Não vale a pena, certo? E é isso. O que a gente faz então, Felipe? Continue personalizando seus currículos, suas cartas de apresentação e mande. Saiba que, depois de ler isso, saiba que muitas vezes pode demorar um pouco mais para você conseguir sua vaga, mas você vai conseguir, e saiba que isso não é necessariamente culpa sua. Se você está bem preparado e está mandando os currículos para as vagas e não está sendo chamado, a culpa pode não ser sua. Então, não pira, não acha que você não vale muito e por isso acabe aceitando qualquer coisa que aparece. Não, se você tem a opção de esperar um pouquinho mais, de continuar investindo em você, de continuar montando um melhor portfólio e de ter essa paciência necessária para você encontrar uma vaga, faça, porque vai valer a pena, eu tenho total certeza.